Olá pessoal, espero que estejam bem. O meu nome é Riquelme, sejam muito bem-vindos a este canal Ler Livros. Aqui eu quero apresentar a vocês neste vídeo alguns livros de terror, de literatura de terror de uns autores renomados que muitos de vocês provavelmente já ouviram falar ou até mesmo já leram algumas de suas histórias. Li algumas histórias deles neste ano e me admirei muito com muitas delas. Eu queria mostrar para vocês alguns desses livros, para deixar de recomendação para quem tem interesse nesse universo da literatura, de horror, vamos dizer assim, né? Ou para quem gosta de literatura no geral e quer algumas dicas para começar lendo alguns livros. Eu quero apresentar a vocês então algumas edições de uns livros que eu tenho em minhas mãos, serão 3, e eu espero que vocês gostem, que vocês possam aproveitar e sair desse vídeo um pouco mais inspirados a buscar alguns desses livros, algumas histórias para vocês lerem no seu dia a dia. São livros bem gostosos de se ler, eu diria, muitos deles são muito bem interessantes, histórias bem contadas e criativas, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção dessas recomendações, para caso em algum de vocês seja impulsionado um maior interesse, vocês se sintam mais motivados a lê-los. Então, segue-se as recomendações. O primeiro deles é do Edgar Allan Poe, este livro aqui, veja. Edgar Allan Poe se chama O Gato Preto e Outros Contos, né? O Conto do Gato Preto, do Edgar Allan Poe, é um conto muito famoso, um dos mais famosos dele, eu acho, né? Nessa edição de livro que eu tenho aqui, que eu achei bem baratinha, até acho que foram uns 20 reais, ele tem muitos contos, né? Como diz, né? Outros contos e tudo mais. Dá pra ver aqui no sumário. São realmente muitos contos, muitos deles extremamente famosos de Edgar Allan Poe, contos bem renomados e tudo mais, como A Carta Roubada, um livro, uma história de detetive que inspirou até o Sherlock Holmes, aquela Máscara da Morte Vermelha, que inspirou várias outras histórias de terror, o próprio Gato Preto, uma das histórias mais famosas, se não a mais famosa dele, e uma que foi a minha favorita, que eu li recentemente, que eu li mais recentemente, que é o último conto, O Demônio da Perversidade. Ela é uma história bem pesada, né? Não é bem uma história, mas uma exposição, né? Tipo, é todo um monólogo, é muito interessante, né? Então, essa edição desse livro eu achei muito confortável de ler, vamos dizer assim, né? Tipo, é uma edição bem bonita, que reúne de forma bem simples todos esses contos. Não tem, tipo, coisas muito chatas para você ficar se preocupando quanto a este livro, né? Eu queria mostrar mais ou menos para vocês o modelo das páginas, como funciona e tudo mais. Aqui, sempre tem essa separação de capítulo, né? O Gato Preto. Nessa história do Gato Preto, ela é realmente bem chocante quando você vê a primeira vez e não tem nenhuma ideia do que vai acontecer, né? É bem gostosa de ler, porque ele escreve de uma forma muito bem, embora de uma forma bem introspectiva. Então, o que te leva a ficar pensando muito até durante a leitura, mas pensando no que ele está falando, ou seja, pensando de uma forma bem frutuosa para a nossa leitura, né? Este é um livro muito bom, eu gostei muito dele, gostei muito da escrita do Edgar Allan Poe. É o meu primeiro contato com o autor e eu recomendo ele, muitas de suas histórias, seus contos, para que vocês possam passar aí uma tarde, um pouco do seu dia a dia, lendo e apreciando um pouco dessas histórias de terror que ele conta, se você curte esse gênero. Agora eu queria apresentar 2 dos livros dessa seleção de horror aqui que eu escolhi para vocês, o que eu mais gostei e o que eu menos gostei, né? Vou começar com o que eu menos gostei, vou começar com outro autor que é muito grande, muito bem conhecido, né? Se chama H.P. Lovecraft, claro. E é uma edição bem parecida com essa do Edgar Allan Poe, né? Aqui tem muitos contos. São contos extremamente curtos e tem muitas histórias até que boas, né? Esse aqui. Ele destaca pelo, acho que é o conto mais famoso do autor, que é o Chamado de Cthulhu, né? Mas tem muitos outros aqui. O que eu achei bem interessante nesse livro, bem peculiar na verdade, porque foi o primeiro contato que eu tive com algo dessa espécie, foi que os contos dele são muito curtos. Tipo, tem o Chamado de Cthulhu é um conto bem mais longo, mas tem conto aqui que é o de uma página, 2 páginas, 3, 4 páginas. Tipo, são bem curtos, né? Eu não gostei muito, né? Eu disse que foi o que eu menos gostei, até que eu gostei.
Mas eu não gostei tanto assim. O que eu não gostei muito foi do estilo de escrita do autor. Eu achei bem maçante, por assim dizer. Pelo menos comparado ao que eu estava lendo, né, o Edgar Allan Poe, eu achei que o Edgar, ele consegue me prender mais atenção, né? Mas esse é um livro até que bom, eu achei interessante de ler e tudo mais, principalmente pelos contos dele serem muito curtos. Então, se você tem interesse em começar um pouco em alguma jornada de leitura literária ou de literatura de horror, quiser começar por alguns contos de autores renomados, como esse aqui, ó, o H.P. Lovecraft, né? Eu até que o recomendo, é mais por isso, pela brevidade de seus contos, né? Você pode ler ali, ó, aqui, bem curtinho, é só isso o conto. Você pode ler ele em alguns minutos, né? Então você pode ler vários contos em um dia e tudo mais. Eu não gostei muito só de algumas histórias, é algo mais... é bem viajado, eu diria. Eu diria que podia ser um pouco mais pé no chão, mas aí é um gosto pessoal meu, né? Algum interesse pessoal que eu não achei tão interessante assim. Mas que é bem interessante para quem tem uma afinidade maior com o autor ou quer conhecer ele um pouco melhor e apreciar alguns de seus contos. Aqui um pouco da edição. Eu não sei muitos detalhes sobre a questão técnica de como é a parte do livro, de como é a página, não sei o que, de como é mais confortável para se ler, não sei, esse tipo de coisa, mas particularmente também não gostei muito da edição em si, desse modelo aqui, né? Editora Camelot, né? Acho que é uma editora até que famosa, já vi muitos livros com essa editora, né? Agora eu queria mostrar o livro que eu mais gostei, que eu li. Dessa vez é um romance, não uma coletânea de contos. Também é de um autor bem famoso e muito bem elogiado, né? Este é um clássico, de fato, da literatura, sobretudo da literatura de horror. Este aqui, ó. O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Nem sei se pronunciei corretamente, mas é isso. É uma história muito interessante. Aqui, a parte de trás. Ele é um romance, o Fantasma da Ópera, né? Muito renomado, muito famoso, que já teve adaptação, já teve teatro, já teve filme, já teve várias coisas, até tem referência na cultura pop em várias áreas e tudo mais. É aquela coisa que a gente já ouviu falar muito ao longo da vida e tal, uma história que a gente já ouviu falar muito, mas que muitos de nós não nos dispomos a lê-la um pouco, né? Eu resolvi conhecer, né? Na oportunidade que tive de comprá-la, eu resolvi conhecer essa história e me admirei muito, de verdade. Ela é de terror, de mistério, né? Tem personagens muito interessantes e é uma leitura bem gostosa, eu acho. Tipo, uma leitura que te prende, uma trama que vai te levando, né? Tem mistérios que você realmente quer entender o porquê porque como as coisas acontecem, né? É um livro muito interessante que eu recomendo muito para quem gosta desse tipo de conteúdo, de literatura de terror ou literatura no geral, para quem quer começar a conhecer esse tipo de literatura. Então são esses três livros os que eu recomendo, né? O do Edgar Allan Poe, uma coletânea de contos, muito interessante e tudo mais, sobretudo do Gato Preto mesmo, que é o principal, do H.P. Lovecraft e do Gaston Leroux, Fantasma da Ópera. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da recomendação, eu espero que vocês possam se dispor a comprar alguns desses livros um dia, conhecer um pouco dessas histórias e espero que tenha te ajudado a conhecer um pouco mais do universo do horror literário, né? Vamos dizer assim. E eu espero que esse vídeo tenha sido agradável a vocês. Peço que deixem um like, comentem e compartilhem se gostaram. E uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos. Tchauzinho.